A polícia da capital investiga a ação de vândalos que depredaram neste fim de semana o Parque Sumaúma, única unidade de conservação estadual localizado na área urbana de Manaus. A falta de câmeras de segurança pode prejudicar as investigações. O cenário é de um patrimônio público destruído. A biblioteca e este espaço para a reunião dos frequentadores do parque foram depredados. Os mais de 3.000 livros que serviam para leitura e pesquisa pelos visitantes foram rasurados e espalhados pelo chão. Todas as janelas da biblioteca tiveram os vidros danificados e as fechaduras das portas dos banheiros violadas. Na biblioteca e no centro de convivência, os sinais do vandalismo também estão nas paredes e nem as plantas escaparam da ação dos vândalos. A copa do local foi revirada e algumas louças quebradas. Os cadeados dessas grades e as fechaduras das portas não foram suficientes para impedir o acesso do bando, que não se preocupou em deixar nomes nas pichações. Este freezer foi jogado no estacionamento e a frase nele escrita denuncia a ação. Os bebedouros do local também foram destruídos. Esta outra frase ironiza a falta de segurança no parque. Toda a depredação teria sido descoberta por um grupo religioso que foi ao local na manhã deste domingo. Este adolescente, morador do bairro onde fica a unidade de conservação e que por questões de segurança não mostra o rosto, conta outra versão. Foi na última quinta-feira, quando eu estava descendo no parque, três vândalos saíram correndo e eu percebi que eles tinham culpa em alguma coisa, porque estava tudo destruído. Aí eu peguei e vi como estava o parque, com as portas todas arregaçadas e tudo jogado lá fora, quebrado. Aí eu voltei e liguei para 190, foi a denúncia, só que não tinha nem como os PM dentro aqui, porque o portão do parque estava fechado. A chefe do parque explica sobre a falta de segurança no local e afirma que um plano de reforço já vem sendo estudado. A SDS tem alguns encaminhamentos já, encontra-se encaminhamentos, alguns processos dentro da secretaria para trazer segurança via cooperação ou via segurança patrimonial para dentro do Parque Sumaúma. Segundo ela, alguns objetos foram saqueados, mas ainda não foi contabilizado o prejuízo material. Enquanto isso, as atividades estarão suspensas. A questão dos prejuízos materiais do parque e a identificação dos autores desse ato, dessa ação, já está a cargo dos peritos, então da Polícia Civil, e eles têm um prazo de 2 a 3 semanas de retornar esse relatório para a gente. A biblioteca e um parquinho para as crianças foram inaugurados no local em setembro do ano passado, quando o parque completou 10 anos de existência. A unidade de conservação estadual, criada em 2003, é a primeira localizada na área urbana de Manaus. Algumas trilhas supostamente foram abertas por invasores. E de acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, todas as medidas já estão sendo tomadas para recuperar o parque. Ainda segundo a SDS, só no ano passado, R$1 milhão foi investido na colocação de cercamento do parque como medida de segurança. Neste fim de semana, a nossa equipe de reportagem registrou mais um flagrante de desrespeito às leis de trânsito. Desta vez, um motorista visivelmente embriagado invadiu a contramão na Avenida Torquato Tapajós, atingindo outro veículo. Por sorte, uma mulher grávida sofreu apenas ferimentos e foi socorrida. O acidente foi na noite de sábado e envolveu 2 veículos. O motorista desta perua invadiu a contramão ao fazer uma curva na alça de acesso à Avenida Torquato Tapajós, na saída da Avenida Max Teixeira. O trânsito ficou congestionado por várias horas. Desesperado, o motorista do veículo atingido temia pela saúde da mulher, grávida de 3 meses. Ela foi socorrida e levada ao hospital. Minha esposa está lá, se machucou todinha, tá aí na SAMU aí, arriscaram até perder a criança aí. Aí por causa, eu acho que agora já perdeu, né? Por causa de imprudência de algumas pessoas, outros pagam, né? Ele afirma que o motorista da perua estava embriagado. O cidadão aí, retornando aí, alcoolizado, atravessou a pista aí, ó o que aconteceu aí, ó. O motorista que causou o acidente rebateu. O outro motorista, outro condutor, ele alegou que você estava alcoolizado, você bebeu alguma coisa? Não? Infelizmente, ele está equivocado. Você não bebeu nada? Naturalmente.
é natural perder a rota na curva, infelizmente. Acontece comigo e aconteceu com o Schumacher. Visivelmente embriagado, o motorista foi encaminhado para a delegacia. Só neste fim de semana, a Polícia Civil da capital flagranteou 14 motoristas por embriaguez ao volante. Depois de um fim de semana chuvoso, a segunda-feira começou com tempo bom aqui na capital. Vamos saber agora a previsão para esta terça-feira. O tempo fica encoberto em Coari, onde pode chover em pontos isolados. As temperaturas variam entre 23 e 32 graus. Em Lábrea, a previsão é de tempo encoberto a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. A mínima prevista é de 24 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Na capital, o tempo também fica nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 29 graus. Mais 2 obras da Copa foram interditadas na capital por determinação da Justiça do Trabalho. O trabalho em altura nas obras do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes estão paralisadas. A decisão da Justiça do Trabalho foi baseada em fiscalizações do Ministério Público do Trabalho, que revelaram diversas irregularidades no canteiro de obras. Mas o problema mais grave um problema de grave e iminente risco e que estava ameaçando diretamente e de forma imediata a integridade física dos trabalhadores era o trabalho em altura. Pelo menos 6 acidentes que nós identificamos a partir de uma documentação que o Ministério Público requisitou para a empresa e eles entregaram em audiência na sexta-feira da semana passada. Em caso de descumprimento, a multa é de R$50 mil por dia. Ainda de acordo com os procuradores, as obras do campo oficial de treinamento Carlos Amit, que está sendo construído na zona leste de Manaus, também estão interditadas por determinação da Justiça do Trabalho. Além das atividades em altura, a decisão atinge ainda os trabalhos que envolvem guindastes e máquinas elétricas. As máquinas, além de elas estarem sem qualquer tipo de proteção na questão de partes rotativas, toda a estrutura elétrica dela, ela não tinha aterramento e estavam todas expostas. Ali o choque é iminente e leva à morte certamente. Se a construtora responsável pela obra descumprir a ordem, a multa é de R$30 mil por dia. Os trabalhos nas 2 construções só podem ser retomados depois que as empresas responsáveis resolverem as irregularidades trabalhistas. Por meio de nota, a construtora J. Nasser, empresa responsável pelas obras do campo de treinamento do Coroado, informou que a interdição da obra é parcial e, por isso, os demais serviços seguem normalmente. A empresa disse ainda que está cumprindo as recomendações do Ministério Público do Trabalho para concluir a obra dentro do prazo estipulado. Em instantes aqui no Band Cidade, antes de embarcar para os Estados Unidos, o lutador amazonense Adriano Martins fala dos desafios para conquistar mais uma vitória no UFC. E mais, boneca Camélia é recebida com festa em Manaus e abre oficialmente o Carnaval 2014.